Imagine ser o líder espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis, tendo que tomar decisões que influenciam não apenas a fé de milhões de pessoas, mas também a política global, enquanto lida com desafios diários que testam sua resistência física e mental. Agora, imagine que, além de tudo isso, seu corpo começa a dar sinais de desgaste, apresentando dores insuportáveis, dificuldades de locomoção e uma fragilidade crescente. Essa é a realidade de Papa Francisco, que aos 88 anos enfrenta um dos períodos mais delicados de seu pontificado. Nos últimos anos, ele sofreu quedas preocupantes, passou por múltiplas cirurgias e hoje depende de uma cadeira de rodas para realizar boa parte de seus compromissos. Mas será que tudo isso indica que estamos próximos de uma renúncia papal? Ou a determinação de Francisco em continuar sua missão é inabalável, independentemente dos desafios? O Vaticano estaria escondendo informações sobre sua real condição de saúde? O que está acontecendo nos bastidores da Igreja? Fique até o final deste vídeo, porque as informações que vamos revelar podem mudar completamente sua visão sobre o futuro do Papa Francisco e da Igreja Católica. Mas antes, queremos saber sua opinião. Você acha que o Papa deveria renunciar devido às suas condições de saúde? Ou deve continuar no cargo até o fim? Deixe seu comentário agora mesmo e não se esqueça de curtir este vídeo, pois isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes para você. A saúde do Papa está piorando. Desde o momento em que assumiu o papado em 2013, Papa Francisco demonstrou que sua liderança seria diferente. Ele recusou os luxos tradicionais do Palácio Apostólico, escolheu morar em uma residência mais simples e adotou uma abordagem mais acessível, conquistando milhões de fiéis ao redor do mundo. No entanto, nos últimos anos, sua saúde tem sido um fator de preocupação crescente. Os primeiros sinais de fragilidade começaram a aparecer em 2020, quando o Papa sofreu crises severas de ciática, uma condição extremamente dolorosa que afeta a coluna e os nervos das pernas. A dor foi tão intensa que ele precisou cancelar eventos importantes, incluindo a tradicional missa de Ano Novo daquele ano. Na época, Francisco revelou que a dor era algo que não desejaria a ninguém. Uma confissão rara para um líder tão reservado sobre suas condições físicas. Mas isso foi apenas o começo. No ano seguinte, em 2021, o Papa passou por uma cirurgia no cólon, um procedimento delicado e arriscado. A operação durou 3 horas, exigindo a remoção de uma parte do órgão. A recuperação foi lenta e ele precisou passar 11 dias internado. O Vaticano afirmou que a cirurgia foi um sucesso, mas especialistas começaram a questionar se o Papa conseguiria manter seu ritmo intenso de compromissos. Já em 2022, a situação se agravou ainda mais. A dor crônica no joelho direito se intensificou, tornando-se um dos maiores desafios físicos de sua vida. Inicialmente, Francisco tentou usar uma bengala, mas logo precisou recorrer a uma cadeira de rodas. Em diversas aparições públicas, foi visto sendo ajudado por seus assistentes e, em algumas ocasiões, nem sequer conseguiu se levantar para cumprimentar os peregrinos. Esse foi um dos momentos em que os rumores sobre uma possível renúncia começaram a se espalhar com mais força. Mesmo diante das dificuldades, ele não interrompeu suas atividades. Em julho de 2023, enfrentou mais uma cirurgia, desta vez para tratar uma hérnia incisional. O procedimento foi necessário para remover tecidos cicatriciais, uma condição comum em pessoas que passaram por múltiplas cirurgias abdominais. Mas os problemas não pararam por aí. Em dezembro de 2024, um novo incidente preocupou ainda mais o Vaticano e os fiéis. O Papa sofreu uma queda dentro de sua residência no Vaticano, resultando em um hematoma visível no antebraço direito.
O mais preocupante é que esse evento aconteceu poucas semanas depois de outro incidente, no qual ele machucou o queixo em uma queda semelhante. Embora ele não tenha fraturado nenhum osso, precisou utilizar uma tipóia como medida de precaução. Se isso já não fosse alarmante o suficiente, no Natal de 2024, Francisco enfrentou um resfriado severo que o obrigou a cancelar compromissos públicos pela primeira vez em seu pontificado. Durante a Missa do Galo, os fiéis notaram algo inédito. O Papa estava usando um aparelho auditivo, algo que jamais havia sido visto antes. A partir daí, os rumores sobre sua saúde debilitada cresceram ainda mais. E então, chegamos a janeiro de 2025, quando o Vaticano confirmou mais uma queda, dessa vez com hematomas visíveis no rosto do Papa. Apesar disso, ele continuou cumprindo sua agenda, demonstrando uma resiliência impressionante. Mas até quando? Essa é a grande questão que está sendo debatida por especialistas e pelo próprio clero. Francisco está preparando sua renúncia? Diante de tantos desafios físicos, será que Francisco realmente planeja continuar no cargo até o fim? Ou estamos nos aproximando de uma nova renúncia papal, algo que não acontecia há séculos antes de Bento XVI? O precedente aberto por Bento XVI, em 2013, ao se tornar o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, reacendeu o debate sobre os limites físicos de um pontífice. Na época, sua decisão foi vista como um ato de coragem, pois mostrou ao mundo que um Papa pode renunciar caso não tenha mais condições de governar a Igreja. Mas será que Francisco considera essa possibilidade? Em diversas entrevistas, ele afirmou que não tem planos de renunciar, a menos que sua saúde o impeça completamente de governar a Igreja. No entanto, algumas atitudes recentes sugerem que ele pode estar preparando o terreno para uma transição. Em agosto de 2024, o Papa anunciou uma visita à cidade de Áquila, na Itália. O que há de especial nesse local? Foi lá que viveu o Papa Celestino V, que renunciou ao papado em 1294. Coincidência ou um sinal de que Francisco está considerando seguir o mesmo caminho? Além disso, no mesmo mês, ele convocou um consistório para criar 21 novos cardeais, dos quais 16 têm menos de 80 anos, o que significa que poderão participar de um conclave para eleger o próximo Papa. Essa movimentação indica que Francisco está ativamente moldando o futuro da Igreja, escolhendo líderes que compartilham de sua visão progressista. Isso significa que ele pretende renunciar em breve? Ainda não há uma resposta definitiva, mas os sinais estão cada vez mais evidentes. Queremos saber sua opinião. Você acha que o Papa Francisco está preparando sua renúncia? Ou acredita que ele continuará até que sua saúde o impeça completamente? Escreva nos comentários porque queremos saber o que você pensa sobre esse momento histórico. Mas se o Papa Francisco realmente estiver planejando sua renúncia, o que isso significaria para o futuro da Igreja Católica? Estaríamos prestes a presenciar um momento histórico que poderia redefinir completamente a estrutura do Vaticano? Ou tudo isso não passa de mera especulação baseada em sua saúde fragilizada? Se olharmos para a história, veremos que a renúncia de um Papa não é algo comum. Antes de Bento XVI, que tomou essa decisão em 2013, o último pontífice a abdicar do cargo foi Celestino V, há mais de 700 anos. Durante séculos, a tradição foi clara. Um Papa deveria permanecer no comando até sua morte. No entanto, quando Bento XVI quebrou esse paradigma, abriu uma nova possibilidade para o futuro do papado. Mas a situação de Francisco é diferente. Enquanto Bento XVI justificou sua renúncia, afirmando que não tinha mais forças físicas e mentais para continuar, Francisco insiste que sua saúde, apesar dos desafios, ainda permite que ele lidere.
No entanto, suas limitações são cada vez mais evidentes e muitos especialistas acreditam que sua saída é apenas uma questão de tempo. Olhando para seus movimentos dentro do Vaticano, fica claro que ele está preparando seu legado. A recente nomeação de 21 novos cardeais, dos quais 16 têm menos de 80 anos, mostra que ele deseja garantir que sua visão de igreja permaneça viva mesmo após sua saída. Esse é um sinal claro de que Francisco está moldando o futuro da igreja, o que levanta uma questão inevitável. Ele está preparando o terreno para deixar o cargo. Se a renúncia de Francisco realmente acontecer, como será o processo de sucessão? Diferente de 2013, quando a igreja ainda não estava preparada para a ideia de um papa emérito, hoje a situação é completamente diferente. Isso levanta outro questionamento. Ter dois papas vivos, ao mesmo tempo, criaria divisões dentro da igreja? Outra questão intrigante é a maneira como Francisco se contradiz ao falar sobre sua possível saída. Em algumas entrevistas, ele afirma que não pretende renunciar e que só deixaria o cargo se sua saúde o impedisse completamente de governar. No entanto, em outras ocasiões, ele indicou que não descarta essa possibilidade, o que só aumenta as especulações. Sua mais recente autobiografia, lançada em janeiro de 2025, trouxe ainda mais combustível para os rumores. Em um dos trechos mais impactantes, Francisco escreve: "O corpo impõe limites, mas o espírito deve permanecer inabalável." Para alguns, essa frase significa que ele continuará no cargo até o fim. Para outros, é uma indicação de que ele está se preparando para aceitar suas limitações e abrir caminho para uma transição. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: Francisco não tem mais a mesma energia de antes. Seu corpo já não responde da mesma forma e suas limitações físicas só aumentam. Agora, imagine liderar a maior instituição religiosa do mundo enquanto enfrenta dores intensas, dificuldades para se locomover e uma agenda exaustiva que exige presença constante. Isso sem mencionar a pressão política interna dentro do Vaticano, onde nem todos concordam com sua visão progressista. A verdade é que Francisco carrega um peso enorme nos ombros. Ele já deixou claro que sua missão vai além da sua condição física. Mas até que ponto isso será possível? O tempo pode ser implacável e o próprio Papa parece ter consciência disso. Por outro lado, existe um outro fator que pode influenciar sua decisão: o próprio Vaticano. Enquanto muitos cardeais apoiam sua liderança, há também um grupo conservador que se opõe às suas reformas e acredita que sua saída abriria espaço para uma mudança de direção na igreja. Se Francisco renunciar agora, sua missão será considerada incompleta? Ou ele já fez o suficiente para garantir que suas reformas continuem no futuro? A resposta para essa pergunta depende de como ele deseja ser lembrado. Se permanecer no cargo até o fim, será visto como um dos papás mais resilientes da história. Se renunciar, consolidará a ideia de que um papa pode deixar o cargo caso perceba que não tem mais forças para continuar. Mas, independentemente de sua escolha, o impacto será gigantesco. A Igreja Católica, com mais de 1,3 bilhão de fiéis, passará por uma transição que pode definir o rumo do catolicismo nas próximas décadas. E é aqui que sua opinião se torna fundamental. Você acredita que Francisco deveria renunciar para dar espaço a um novo líder, ou ele deve permanecer no cargo até o fim, independentemente dos desafios? Escreva nos comentários, porque queremos saber o que você pensa sobre esse momento histórico. E lembre-se, a história do Papa Francisco ainda está sendo escrita e os próximos capítulos podem surpreender o mundo inteiro. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema. Nos vemos no próximo vídeo.